graça e a paz, povo de Deus, amada igreja do Recomeço. Satisfação, alegria novamente estarmos aqui falando juntos, falando do nosso Deus, falando sobre mais esse tempo de recomeço que nós temos vivido. E nós estamos vivendo um período de séries, um período de mudanças, né? Séries de mudanças, na verdade, na nossa igreja. Uma delas é o nosso espaço, como todos sabem, né? Nós estamos mudando do espaço antigo. O novo espaço nós já temos ali, já próximo de sua conclusão da obra. Estamos ali 60% de obra executada. E acreditamos, estamos trabalhando para isso, para que no próximo domingo nós já estejamos juntos, mais uma vez, louvando o nome do Senhor, né, como família, como igreja do Recomeço, igreja do Senhor. Amém? Então, conto com as orações dos amados, para que esse recomeço, para que essa obra, para que esse projeto ele se conclua, e nós possamos estar em comunhão novamente, porque é o desejo do Senhor, o desejo do nosso coração. Então, continue em oração, colocando diante de Deus esse projeto. E muito em breve nós estaremos juntos, mais uma vez, em nome de Jesus. E falando disso também, amados, eu quero colocar diante de vocês também os nossos dízimos, as nossas ofertas, que você continue na sua fidelidade com Deus, fazendo prova de Deus, como diz a palavra, e sendo um dizimista fiel, um ofertante fiel, né? Você pode colocar aqui no nosso Pix, né? Se desejar, ou falar com um dos pastores também. Vocês têm todos os contatos possíveis, mas aqui está o Pix, se você precisar, tá? Faça os seus dízimos, entregue aquilo que é do Senhor, né? Como um ato de fidelidade. Amém, amados? Nessa tarde eu queria falar um pouco, né, do tema que nós temos vivido nesse mês, um tema de vivendo em meio às tempestades, né? Temos passado grandes coisas, eu acredito que não é diferente com nenhum de nós. A gente sabe que até a natureza, muitas vezes, ela é imprevista. A própria natureza tem dias de muito sol, tem dias de muita chuva, e eu não vejo como sendo diferente para as nossas vidas também. Nós temos vivido esse período de série, e eu queria falar mais um pouco hoje ao teu coração, aquilo que Deus colocou no meu coração. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, fala que há um tempo para todas as coisas, né? Então, nós vivemos tempos de guerra, nós vivemos tempos de paz, né? Mas sabendo viver cada dia na sua intensidade, sabendo aprender com cada dia, né? Eu acredito que isso é o mais importante. Todas as circunstâncias da nossa vida, elas nos oferecem lições, aprendizados, né? Perseverança, paciência. Então, tudo isso é uma forma que o Senhor encontra de trabalhar no meu coração e trabalhar no teu coração, tá? Para essa tarde, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, onde você está mesmo. Nós vamos falar hoje no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27, né? Vai falar sobre uma situação de tempestade, né? E quando a gente pensa em tempestade, eu queria que você pensasse, você estando num barco, talvez no mar, numa grande turbulência ali esse barco ser acometido a uma grande tempestade, né? E trazendo para a nossa vida, imagine que o mar seja a tua caminhada, a minha caminhada, né? O barco seja aquele que nos conduz, e nós estamos dentro desse barco. Jesus deve estar dentro desse barco. A gente vai ver nesse contexto aqui que esse mar, essas ondas, elas cobriram o barco, né? E eu sei que muitas vezes nas nossas vidas nós passamos por diversas tempestades, e essas tempestades muitas vezes são um problema de saúde, pode ser um problema com o filho, um problema com o cônjuge, né? Um problema na área financeira. Então você pode considerar uma tempestade em diversas situações, né? E esse contexto, esse contexto de Jesus, ele vem muito trazer daquilo que a gente precisa fazer, ou de quem deve estar nesse barco conosco. Eu queria ler rapidamente esse texto e que você me acompanhasse. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, Jesus, porém, estava dormindo.
Seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque morreremos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E aí, nesse contexto, a gente entende, o primeiro ponto que eu queria trazer para a tua vida, que Deus falou comigo. No versículo 23 diz que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Então, meu amado, a gente segue aquele que a gente confia, a gente segue quem a gente acredita que de fato pode nos dar um norte, pode nos orientar de uma forma positiva. Se você caminha com Jesus, se nós estamos nesse barco da nossa vida com Jesus, é porque acreditamos que Ele pode fazer a diferença na nossa vida, né? Estar com Jesus no barco, caminhar com Jesus, não necessariamente significa que nós não teremos tempestade, não significa que nós não passaremos por dificuldades na nossa vida. Significa que saber que Jesus está no barco é saber que nós estaremos seguros, que nós conseguiremos chegar do outro lado, que nós conseguiremos cumprir o propósito, que nós conseguiremos chegar no nosso objetivo, certo? E muitas vezes a tempestade ela é tão grande, como tu falou aqui nesse texto, que nós achamos que vamos morrer por conta das dificuldades, né? Mas o que acontece? Esses discípulos, eles andavam com Jesus. Nós hoje ouvimos essa história, nós conhecemos essa história, nós sabemos que mesmo os discípulos estando com Jesus, eles passaram por inconstâncias, eles passaram por dúvidas e questionamentos na sua cabeça, achando que talvez fossem morrer. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Essas lutas, essas dificuldades, essas tempestades, elas jamais vão te matar se Jesus estiver no teu barco. E quando eles acordam Jesus, eles despertam Jesus do seu sono, e Jesus nos ensina que quando ele está no barco, é melhor a gente descansar e muitas vezes até dormir enquanto passa a dificuldade. E dormir não significa deixar de trabalhar, não significa deixar de fazer aquilo que deve ser feito, mas conseguir descansar, conseguir ter um domínio próprio de forma que você ceda, tenha uma paz que excede os entendimentos, correto? O que Jesus está fazendo para ele aqui é que a paz que eu te dou, ela excede o entendimento. Não adianta você pensar no meio de tempestade que vai te matar, se eu que estou aqui, ela não me afeta, certo? E aí, a partir do momento que eles acordaram Jesus, a primeira coisa que ele disse é: por que vocês temem, homens de pouca fé? Né? Jesus está nos ensinando que a nossa fé, ela precisa ser nele. Quando ela é nele, nós certamente conseguiremos passar por essas lutas. Nós conseguiremos dar um salto ou dar um passo de fé a cada dia, a cada situação, e conseguiremos passar por essas lutas. Às vezes machucados, às vezes entristecidos, mas certamente você vai chegar do outro lado. A palavra do Senhor continua dizendo que quando ele se pôs de pé, ele deu a ordem para que os ventos e tempestades se acalmassem. Jesus tem todo o poder. A partir dessa palavra dele, houve grande bonança. Bonança é tranquilidade, meu amado. É paz. Não importa a luta e tempestade que você está passando, o dia da bonança vai chegar. Jesus vai estender a mão dele, desde que nós agimos com passos de fé. Nós precisamos ter passos de fé, atitudes de fé, confiança no Senhor. Certamente a bondade vai chegar, a bonança vai chegar. Precisamos de fé no Senhor. Quando o Senhor estendeu a mão, houve bonança. E eles se admiraram, dizendo: quem é esse que até os mares, os ventos e tempestades se acalmam? Mesmo andando com Jesus, muitas vezes nós ficamos duvidosos. Nós perdemos a nossa fé devido às grandes circunstâncias. E nós conhecemos essa história de hoje. Nós sabemos que mesmo eles andando, Jesus pôde mostrar para eles que a sua fé poderia aumentar. Eu te digo uma coisa, meu irmão, mesmo com toda a tua experiência com o Senhor, mesmo com todo o tempo que você vive com Deus, a tua fé pode aumentar. Você pode ter um pouco mais de fé e conseguir avançar um pouco mais para aquilo que Deus tem para a tua vida. Tá bom, meu irmão? Então deixa eu te dizer uma coisa. Hoje nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagres e maravilhas. Nós sabemos que Jesus pode agir em todo o tempo. Não há tempestade, não há luta, não há vento forte que Jesus não possa acalmar. Não há dificuldade na tua vida que Jesus não possa chegar e trazer a bonança nesse lugar. Não existe lugar que ele não possa trazer a bonança. Não existe luta, não existe fraqueza, não existe doença, não existe dor que Jesus não possa trazer a bonança. Então que em nome de Jesus, essa palavra fique no teu coração,
que nós possamos confiar no Senhor, porque nós decidimos entrar no barco com Ele, nós decidimos segui-lo naquele barco, que nós possamos descansar no Senhor, que nós possamos entender que uma palavra dele pode trazer toda a abundância para a tua vida, pode trazer toda a abundância para a minha vida, e que mesmo nós andando com o Senhor o tempo todo, sempre nós iremos nos maravilhar com as grandes maravilhas e grandes coisas que Jesus pode fazer na tua vida e na minha vida. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia de paz, que te dê um tempo de feriado debaixo da bênção do Senhor, e que a bonança chegue na tua casa, que a bonança chegue no teu lar, que a bonança chegue na tua família, porque Jesus está no teu barco, meu irmão. Deus te abençoe, em nome de Jesus.